Olá, marombeiros refinados, eu sou Leandro Ost e você sabe muito bem qual é o valor da minha opinião. Zero, exatamente o valor da sua, mas hoje a gente já tem o review oficial da Pro League a respeito do top 6 do Mr. Olympia Open Bodybuilding. E agora a gente vai traduzir aqui para vocês o que é que o Tyler Manning, o herdeiro do trono, falou a respeito dessa disputa. Hadi versus Samson e todos os atletas, até Hunter Labrada vai estar nesse vídeo, é isso mesmo. Então vamos lá comparar com o review que a gente fez ontem, né? From Double Biceps pro Tyler, ele diz que o Hadi perdeu um pouco de volume geral, especialmente volume de pernas e de costas, que são coisas que ele refere algumas vezes no vídeo, e que sim, essa é uma das poses mais fortes do Hadi Choopan, mas comparado com Samson Dauda, que trouxe muito volume muscular, trouxe uma boa separação de coxas, trouxe um V-taper muito dramático e uma grande melhoria do shape em relação ao Mr. Olympia do ano passado, ele vai dar a vitória para o Dauda. E isso daí justifica várias vezes aquilo que a gente estava falando ontem no nosso review. Se a gente espremer bastante essas fotografias aqui, a gente consegue dar a vitória para todos os três atletas desse line. Tanto o Hadi, quanto o Samson, quanto o Derek Lunsford. Mas eu acho que houve uma opção clara pelo tamanho. O volume muscular foi o quesito que falou mais alto. E fica claro nessa revisão aqui do Tyler, que deu a vitória dessa pose para Samson Dauda. Eu vou sempre dar uma olhadinha aqui no canto, porque eu fiz uma cola para não esquecer tudo que eu tenho para falar aqui para vocês a respeito dessa revisão. A próxima pose é a expansão dorsal de frente e, segundo Tyler, essa é a pior pose do Hadi Choopan, porque deixa os braços e o peitoral dele muito expostos, e nessa versão o Hadi não veio com aquele peitoral todo fibrado mesmo, com aquela densidade, parecendo que ia estourar. E aí essa região, comparada com o Dauda, perde em volume muito significativamente. O Dauda trouxe um peitoral bom, tem braços gigantes, e ele teve também uma melhora nessa pose aqui em relação à pose que ele estava fazendo até no Arnold, e hoje é uma das poses mais fortes do Dauda. Vocês devem lembrar que antigamente ele fazia essa pose muito esticado para trás e o abdômen ficava muito alongado, ficava sem marcação nenhuma, ficava uma porcaria, essa é a verdade, tá, Dauda? Vamos falar português claro aqui, ficava uma merda. E agora ele já melhorou essa pose aqui, não tá 100%, mas é uma das poses mais fortes dele, e isso também concorda com o que a gente estava falando na nossa revisão. No código do consumidor brasileiro, você pode comprar qualquer coisa pela internet e devolver em até 7 dias. Então você vai comprar tudo que você está vendo aqui da Spartan, que é o melhor custo-benefício da Maromba. Inclusive, onde é que você vai achar um cropped para sua fêmea por R$ 20? Me explica. Me explica onde você vai conseguir. Não vai conseguir, cara. Esse é o melhor custo da Maromba. Olha aqui. Top de alcinha, 40 conto. Com 60 pau, você dá 2 presentes para sua fêmea e corre o risco de ganhar um chamego. Pensa só que coisa mais maravilhosa. Então não perca mais tempo e gaste todo o seu dinheiro na Spartan. Cupom OST. Ah, tem 10%, tá? Acrescentado isso aqui. E se você pagar à vista, tem mais 10. Então aquele cropped de R$ 20... vai ficar o quê? 15 conto? 16 conto? Porra, mano. Compra logo 10 e dá de presente pra sua família inteira. R$ 15, pelo amor de Deus. É muito barato o link e o cupom AST10 estão aqui na descrição do vídeo. No peitoral de lado, aqui a gente tem o Hadi. O que eu escrevi aqui? Ah, já descobri. Perna. Tá, não tinha entendido, foi mal. Qual que é o critério de escolha aqui para dar a vitória dessa pose para Samson Dauda? Segundo o Tyler Manning, o Hadi tá com um tronco muito bom nessa pose, tá muito cheio, tá massa, só que a lateral de coxa dele é muito estreita, não tá muito legal, e ele precisa melhorar essa largura aqui da lateral de coxa para poder valorizar mais essa pose. Enquanto o Dauda, a hora que você olha, ele tá um gigante completamente homogêneo, trouxe uma cintura blocada na pose, o peitoral muito mais cheio, o braço muito mais cheio, tudo tá melhor que o Hadi Choopan aqui, então a pose foi vencida pelo Dauda também. A próxima pose
que é o duplo bíceps de costas. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Na pose de duplo bíceps de costa, ele destaca o equilíbrio da pose do Dauda, que apesar de não ter glúteos incríveis e nem nada disso, trouxe uma boa separação e uma boa condição dos glúteos, tem excelente posterior de coxa e também destaca a incrível evolução que ele teve na profundidade e também no detalhamento da dorsal. Tem pico de bíceps, tem um ótimo deltoide. Ele fala que essa pose realmente está sensacional e se mostra muito decepcionado com a pose do Hadi, que inclusive ele diz que não parece o Hadi que nós estamos acostumados, porque ele veio meio soft de costas, ele não trouxe aquele detalhamento, aquele volume, costuma ser uma pose fortíssima do iraniano, mas dessa vez ele não entregou. Então, apesar dele ter trazido um bom posterior, um glúteo legal e tudo, ele diz que a pose, de forma geral, evoluiu em relação à última versão. Na expansão de costas, ele destaca que mesmo o Hadi não tendo trazido o seu melhor de costas dessa vez, ele ainda tem uma largura muito grande, ainda traz detalhamento, traz alguma densidade e tudo, e a parte posterior e o glúteo da mesma forma. Não é a melhor versão, mas ainda assim impressiona bastante. Enquanto o Samson, ele é uma justificativa um pouco estranha essa, tá? Sinceramente, porque o Samson tá excelente aqui nessa pose. Eu já vi os dois posando lado a lado e o Hadi realmente tem muito mais largura, mas presta atenção na justificativa do Tyler. Ele diz que o Samson nessa pose traz excelente posterior de coxa, glúteos, o equilíbrio geral do shape, etc, mas ele sente que o Samson ainda tem um pouco mais de largura na traseira para colocar no shape. Então, ele acha que essa dorsal ainda pode expandir um pouco mais. E baseado num critério de teto que o atleta pode atingir, ele coloca a vitória da pose para o Hadi Choopan, cara. Isso é muito esquisito, sinceramente. Eu não quero dizer que o Hadi não venceu a pose e que o resultado deveria ter sido diferente nessa pose. Eu só tô falando em relação à justificativa que foi dada, que é um critério um pouco estranho. Você concorda comigo? E a pose de tríceps de lado foi obviamente ganhada por Hadi Choopan por aquele quesito que eu citei na nossa revisão aqui no canal ontem. A linha de cintura dele chama muita atenção, está shining bright, tá um negócio realmente impressionante para os olhos da arbitragem. Apesar dele não ter uma grande largura de coxa nem nada disso, tá uma pose muito equilibrada, muito estética, muito bonita, enquanto a do Dauda, apesar de ter melhorado, ele acredita que ainda tem bastante para melhorar nessa pose aqui, especialmente no encaixe das pernas, que esse encaixe aqui não valoriza o posterior de coxa do atleta. Então, nessa pose, mais uma vitória para Hadi Choopan. Na pose de abdominais e coxa, ele elogia muito o Dauda, diz que ele está com controle abdominal muito melhor do que das outras competições, ele tem umas pernas excelentes e a pose está muito bem encaixada, só que você olha pro Hadi e você fala, aí vai ficar difícil, né, campeão? Em outras palavras, ele diz que a midsection aqui do Hadi Choopan nessa competição é praticamente imbatível, né? Tá muito profundo o desenho das linhas, tá seco pra caramba, ele consegue trazer ainda dorsal na pose, a perna tá excelente, então não teve assunto. E aqui na pose do mais musculoso, most muscular, fica claro mais uma vez a argumentação que a gente deu no vídeo passado em relação ao volume muscular. Ele elogia pra caramba o Hadi Choopan, diz que o cara tá super forte, tá grande, tá isso, tá maravilhoso, salve, salve, retumbante. E aí ele passa pro Samson e fala, então ele também não tá tão seco, não tá tão talhado, etc. Mas o volume muscular que o Samson Dauda apresenta na pose, que se chama o mais musculoso, é um caminhão a mais de massa do que o do Hadi, e isso deu a vitória da pose também para Samson Dauda, dando um score de 5 poses para o Dauda versus 3 para Hadi Choopan. E aí, você concorda? Derek Lunsford na terceira colocação, segundo a visão do Tyler, ele trouxe a parte de cima do tronco, a parte de cima do shape, né, o tronco maior, e as pernas um pouco menores, e isso acabou sacrificando um pouco o equilíbrio do shape.
shape. A perna de lado, ele também refere que ficou menor e não ficou nem próximo do volume dos anos anteriores. Essa pose aqui do duplo bíceps de costas, o Derek melhorou na vista do Tyler Manion. Agora, a expansão de dorsal, parece que ele estava com um pouco de dificuldade de manter a pose e isso lhe custou alguns pontos também. Derek precisa de um pouco mais de separação e detalhes aqui no abdominal. Como a gente também referiu na nossa revisão, ele estava com bastante dificuldade para controlar a linha de cintura nas poses de lado. E o feedback geral para o Derek é que ele precisa ganhar de novo o volume perdido nas pernas e melhorar o detalhamento geral do shape. O feedback para Martin Fitzwater foi que ele trouxe pernas sensacionais, um ótimo V-taper, mas esse V-taper ainda pode melhorar mais ainda. Então, em todas as poses, tanto duplo bíceps de frente, duplo de costas e expansão de dorsais, ele pode melhorar ainda mais a largura de costas, acentuando e deixando o V-taper mais dramático. E vocês acham que é brincadeira, mas ele fala dramático várias vezes nesse vídeo. André Shapeado chegou sexta-feira nas prévias deshapeado e muito fora de condição. Ele estava muito melhor no Texas, quando ele garantiu a vaga, né, sua terceira vaga para o Mr. Olympia, e precisa urgentemente de mais separação nos quadríceps. Outra coisa que o André Shapeado precisa melhorar urgentemente são as poses, mas mesmo assim o Tyler refere que ele é um dos atletas mais perigosos desse line-up, no sentido de que se ele trouxer tudo aquilo que ele pode, vai ser muito difícil vencê-lo no palco. E na sexta colocação nós temos Hunter puxou pra mãe. E o puxou pra mãe aqui foi o melhor de todos os tempos que o Tyler Manion viu. Esse trem aí que você tá vendo foi o melhor Hunter labrada da carreira, né? Ele ainda precisa melhorar um pouco mais a cheiura do peitoral, o abdominal melhorou, precisa ainda um pouco mais de detalhe, um pouco mais de divisões musculares aparentes. De costas ele fala a mesma coisa, né? Melhorou, mas ainda precisa um pouco mais. E as poses estão muito boas, mas sábado ele não foi muito bem. Então ele estava participando da discussão entre quarto, quinto e sexto, junto com Martin, com o André Shapeado e ele, e aí no final das contas, porque sábado ele não se apresentou tão bem, ele acabou ficando com a sexta colocação. E tá bem demais, viu, Hunter? Pode ficar sossegado, cara, que na minha opinião, que não vale de nada, essa sexta colocação é digna de aplausos. E aí, marombeiro refinado, o que você achou do feedback do Tyler Manion a respeito da Open Bodybuilding? Deixa aqui o que você concorda, o que você não concorda, apesar da gente saber que isso não vai mudar em nada a vida de ninguém. É isso, meus amigos. Muito obrigado por ter assistido. Fiquem com a gente. Até o próximo.